Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Sônia Boechat Lema, da Cartomancia Tesoura da Estrela. Vou tirar o conselho do baralho das almas pra gente, pra trazer uma luz pra essa semana que começa, né? Semana começando, nós temos que buscar às vezes as energias lá no fundo do nosso ser para dar uma continuidade, né, nas nossas tarefas. Eu tô aqui com o baralho das almas, que é um baralho muito acolhedor, muito carinhoso, na forma de trazer as verdades pra gente. Vamos tirar 3 cartinhas aqui. Eu compartilho com vocês 3 cartas do baralho das almas. Opa, primeira carta. A carta do Cruzeiro, que é uma carta que fala das dificuldades. Então, já parece que o baralho tem ouvido, tá, gente? Quando a gente vai abrindo o jogo e falando, é um caso sério, que eles vão ouvindo e vão trazendo as respostas. A carta do pombinho branco. Opa, e a carta do Bonfim. Então, vamos lá, vamos conversar sobre essas cartas. Ai, tomando um chazinho abençoado. Aqui no Rio custou para ficar frio, mas esfriou bastante. E a gente aproveita para tomar um chazinho maravilhoso. E aproveitando hoje domingo, né, que é um dia mais calmo para poder conversar. Então nós temos um trio de cartas, mas que já vou falar um pouquinho das cartas, mas aproveitar também e falar um pouquinho de técnica, né? A gente começa com uma carta que é bastante difícil, que é a carta do Cruzeiro das Almas, e termina com a carta do Bonfim, que é uma carta de boa sorte. Então a gente começa com a carta das dificuldades. Quando eu preparei o baralho, e foi me pedido que colocasse uma legenda embaixo. Achei muito interessante a gente ter como, dentro da carta, na legenda, uma descrição breve do significado daquele símbolo, até porque para algumas pessoas que estão começando, a gente já olha ali, vai associando a imagem ao significado da carta que está brevemente descrito aqui. O Cruzeiro das Almas é uma carta que fala das nossas dificuldades, mas também não apenas das dificuldades, mas do nosso encontro com essas dificuldades e o momento onde a gente, ao se encontrar com essas dificuldades, a gente precisa tomar uma decisão, que seja ficar parado ali no cruzeiro, no sofrimento, ou tentar desmobilizar essas energias dentro de nós e caminhar. Para mim, o Cruzeiro das Almas é aquele ponto de interseção onde a gente faz os nossos pedidos e despeja as nossas dores, né? Deposita as nossas dores para que elas sejam transformadas. De uma certa forma, eu associo essa carta muito mais com a carta do caixão no baralho Lenormand propriamente do que com a carta da cruz. Eu sinto, né, a energia dessa carta é uma energia que ela veio para drenar as nossas dores. Então, seria interessante começar a semana depositando, né, os nossos pedidos, as nossas orações, as nossas preces nessa energia transformadora, para que essas santas almas do cruzeiro elas possam passar por aqui, passar por cada um de nós e sair levando essas dores. Logo em seguida, a gente tem a carta do pombinho branco, que é uma carta que fala das influências benéficas. Então, na sequência, né, vamos pensar na técnica um pouquinho. Nós temos as dificuldades, mas na sequência a gente tem uma carta que abranda isso tudo. Olha, se a gente trabalhar nas nossas dificuldades, se a gente trouxer para dentro das nossas dores essa energia benéfica, isso vai nos fazer muito bem. A carta dos pombinhos, ela conecta muito a gente com a espiritualidade, inclusive com o nosso anjo da guarda, como se a gente precisasse
independente das coisas que estão acontecendo, dos problemas que estão acontecendo, a gente trazer para dentro de nós essa pacificação, esse abrandamento, na certeza de que as coisas vão passar, porque nada fica para sempre bom, nem para sempre ruim. Nossa, é um chazinho maravilhoso. Pena que a internet ainda não tenha o perfume, né? Não tem essa possibilidade de vocês de compartilhar das coisas que a gente está vivendo aqui. E por último, pensando também na técnica, olha, a gente tem uma carta de dificuldades, né? Iniciando com a tomada de consciência dessas dificuldades ou no confronto dessas dificuldades. Imediatamente a carta do meio, né? Que ela é a mediadora entre a carta primeira e a última, porque eu tirei 3 cartinhas. A gente tem uma influência benéfica, ou seja, apesar das dificuldades, a gente pode acessar essa energia positiva, essa energia benéfica, muitas vezes conectando com a nossa fonte interior, o nosso anjo da guarda, ou pedindo um auxílio imediato às forças, às nossas forças, né? Sempre que eu vejo os pássaros dentro de um simbolismo, eu sempre imagino aquelas asas batendo, meio que espanando os problemas e levando um pouco para fora. Eu tenho uma convivência aqui no meu quintal com os pássaros diariamente, e eu sinto que é como se eles passassem limpando tudo, né? Então é bom a gente, e são de uma certa forma um ponto de conexão com o elemento ar. Então é interessante a gente fazer, trazer um pouquinho, racionalizar um pouquinho as nossas dores, para poder, ao tomar consciência delas, poder pedir alguma coisa, levar esses nossos pedidos de uma forma que essas influências benéficas possam chegar aqui. E a última cartinha é uma carta que encerra a semana, encerra a previsão da semana, que é a carta do bom fim, a carta da boa sorte, que é uma carta também muito ligada às nossas intenções e aos pedidos que a gente faz. Então, vamos dizer assim, se a gente quer ser ajudado, a gente também precisa se ajudar. Então, se fosse pegar a frase completa, porque a cartomancia nada mais é do que uma interpretação dessa linguagem simbólica. Então, nós temos uma frase quando a gente coloca as cartas na mesa. Eu diria que a gente precisa olhar para as dificuldades, trabalhar no sentido que elas possam ser esvaziadas ao longo da semana. A gente pode fazer isso não evitando supervalorizar os problemas, supervalorizar o sofrimento, de uma forma que a gente possa compreender que todo sofrimento é passageiro e que a gente possa, ao compreender dessa forma, também encontrar um recurso interior e espiritual para que a gente possa trabalhar melhor as questões nossas e possa dar caminho para essas coisas, porque uma das coisas boas do Baralho das Almas, uma das coisas que me fortaleceu muito a relação com as almas benditas, né, com as santas almas do cruzeiro, foi justamente ter esse entendimento de que tudo passa. E quando eu preciso, me vejo numa situação pessoal, ou alguém próximo, ou até mesmo uma pessoa desencarnada que vem pedir meu socorro, eu faço um pedido do lado de fora da minha casa, para as santas almas levarem aquele pedido, para dar um direcionamento para aquela alma sofredora, para aquela situação de dificuldade, enfim. E a gente fechar isso tudo sempre fortalecendo, afirmando os nossos pedidos. Quando a gente coloca uma fita do Bonfim no pulso e dá 3 nós, né? O que a gente está fazendo ali é um ato de magia, fechando um círculo dentro daquilo que a gente pretende. Então, todo pensamento nosso, ele pode se transformar num grande caldeirão de magia. A gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente pede e colocar sempre, reforçar sempre as coisas positivas e sempre passar a borracha naquilo que não é bom para a nossa vida. Então, eu desejo que vocês tenham uma semana maravilhosa. Eu tirei as cartas com esse baralho aqui, o Baralho das Almas. Foi um baralho inspirado na ancestralidade dos nossos queridos vovôs e vovós da Umbanda. Eu espero que a semana de vocês seja assim, uma semana de transmutação, transformação de dificuldades em aprendizados. As dificuldades estão aí, não tem como a gente dizer que não
acontece, né? Gente, eu tô com um chazinho por causa da minha garganta, tá? Só um minutinho. Tô dando um carinho aqui na minha garganta. E independente das dificuldades serem às vezes complicadas, né, da gente lidar, mas não estamos sós nesse mundo, temos pessoas que gostam da gente, temos amigos do outro lado. Às vezes quando a gente pensa, mas eu não tenho ninguém com quem eu possa contar. Tá certo, mas a gente tem a vida, tem o tempo, tem a força dentro de nós, acima de nós, abaixo de nós. Então a gente não pode esquecer que a gente não está só. E nós estamos conectados, não sei nem por que eu estou falando isso, mas eu tenho que falar, porque esse é o baralho ligado aos nossos ancestrais. Nós estamos aqui e já estivemos aqui tantas vezes, né? E do lado de lá, que a gente fala assim, mas é o mesmo lado daqui, né? Só em planos diferentes. Nós temos toda a nossa linhagem de antepassados. E a esses antepassados eu aproveito para fazer o meu agradecimento, honrar. E quando as coisas estão muito complicadas aqui, que eu acho que eu não tenho como resolver ou não tenho como pedir auxílio a alguém fisicamente, né, que está fisicamente encarnado aqui, eu peço aos meus ancestrais que olhem por mim, que olhem pelos meus e que abram os caminhos. Então eu deixo vocês com esse recado, com essa mensagem, esperando que vocês aproveitem, que tenham uma semana maravilhosa, que tenham uma semana abençoada. Continuem se cuidando, continuem cuidando da saúde e estudando muito. E aos cartomantes eu sempre fico muito feliz de ter um bando de gente tão maravilhosa trabalhando com as cartas e com quem a gente pode trocar sempre. Eu agradeço muito. Muito obrigada. Beijo para vocês. Quem falou foi Sônia Boechat Salema, da Cartomancia Tesoura da Estrela, aqui com o Baralho das Almas. Beijão.